Muito boa noite, torcedor do Cuiabá, que nos acompanha ao vivo neste momento através do Facebook. Vamos realizar agora a entrevista coletiva com o técnico Jorginho após o empate do Cuiabá diante do Fluminense 2-2 aqui na Arena Pantanal na noite desta segunda-feira, fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para quem não assistiu a partida, o Fluminense abriu 2-0 no marcador e o Cuiabá, com gol de Jonathan Cafu de pênalti no primeiro tempo e Felipe Marques no segundo tempo, buscou empate, chega aos 28 pontos na classificação. Boa noite, Jorginho. Boa noite. Naturalmente um ponto importante diante das circunstâncias. No primeiro tempo, a superação da equipe foi fundamental. Pergunta do Jonatas Gabetel, do Globo. Jorginho, como você avalia o resultado, pelos desfalques e pelo contexto do jogo? O empate foi justo? Creio que sim. Eles foram muito eficientes. Na realidade, nós provamos do nosso veneno, que a gente estava dando para o adversário. A gente estava conseguindo sair sempre na frente com gols rápidos no primeiro tempo, e aí a equipe adversária acabava se expondo e facilitava muito o nosso trabalho, jogando numa transição ofensiva, em velocidade, no contra-ataque, a equipe muito bem congestionada defensivamente, e a gente teve que se expor. Jogamos um jogo um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. A gente teve que se expor, abrir um pouquinho mais. Pensei inclusive em duas substituições logo no primeiro tempo, mas quando nós fizemos o gol com o Cafu, aguardei um pouquinho mais para que a coisa acalmasse, me desse um panorama melhor do que aquilo que estava acontecendo. O que é importante ressaltar é que nós empatamos com uma equipe que estava perdendo de 2-0. Essa equipe foi quarta de final, eliminada na quarta de final na Libertadores. É uma equipe que não é extremamente intensa, mas é uma equipe constante, é uma equipe que tem jogadores muito experientes, uma equipe com muita capacidade, qualidade técnica, que é muito forte nas bolas dentro da área, seja Fred, seja Bobadilha. Eles são muito fortes, fazendo pivô, finalizando direto. Então, a gente ia sentir pelo ritmo de jogo, apenas pelo ritmo de jogo, um jogador que está bem, muito bem treinado, mas o ritmo de jogo é completamente diferente. A gente sabe que acaba realmente cansando. Isso já aconteceu com outros atletas. Então a chegada dele, ele mostrando o potencial dele, um jogador de mais mobilidade. O Nescau já é aquele jogador muito forte, jovem, então ele ajudou muito, não apenas na parte ofensiva, mas também de abrir espaços, mas também voltando na necessidade de não deixar o volante deles receber a bola com tranquilidade, a virada de bola. Então é importante a gente contar com 4 atacantes no nosso elenco. E agora também, com a chegada de alguns atletas, tem a possibilidade aí do próprio Max como meio atacante, como terceiro, segundo volante. É muito importante para todos nós. Pergunta da Bruna Ficagna, da TV Centro-América. Jorginho, desta vez o adversário foi quem marcou, assim como você disse na primeira resposta. Isso mudou muito a proposta inicial de jogo e dificultou? Sim, porque a gente teve que se expor, A gente, Auremi, Camilo, são jogadores de contenção muito forte, já quando a gente joga, por exemplo, com o PP, com o William, são jogadores que têm mais a posse de bola. Então a proposta era a gente sair na frente e jogarmos em velocidade, principalmente com 2 pontas, que é o caso do Cafu e o Felipe, jogando em velocidade. Acabei tocando aqui na câmera, jogando em velocidade, tomando 2 gols muito rápidos ali. Atrapalhou muito o nosso trabalho, aquilo que a gente imaginava, porque a gente vinha fazendo muito atento o primeiro tempo. Alertei os jogadores em relação a isso, que esse era um jogo de atenção total desde o início. Infelizmente a gente tomou um gol muito rápido, mas não posso tirar o mérito do Luiz Henrique de jeito nenhum, porque apesar da gente não ter diminuído o espaço dele, que é o homem da bola, ele foi muito feliz. Uma paulada que não teve como realmente o Walter defender, que saiu um pouquinho dele, mas foi muito forte. Por pouco a gente não toma o segundo gol, seria o terceiro gol no segundo tempo. Se eu não me engano, foi o Casares que deu-lhe uma pancada também muito forte, e o Walter conseguiu. Ainda bem que a bola foi muito em cima dele. Então eu queria ressaltar só a superação da nossa equipe, que foi fundamental. A equipe que não se entregou, então, é característico de uma equipe que sabe o que quer e sabe onde quer chegar. Pergunta do Christian Guimarães, a 7 News. No intervalo você tirou 2 volantes. O que o time ganhou com o PP e com o William? Como eu falei, Auremi é um jogador muito forte de contenção, tem criatividade também, o próprio Camilo,
mas tanto o William quanto o PP são jogadores mais tecnicamente, vamos dizer assim, num passe, na quebra de linha, eles são mais refinados. Então a gente mudou a proposta, a gente sabia que ia se expor um pouquinho mais em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, mas perdendo o jogo a gente não pode pensar nisso, porque quem perde de 2 perde de 3, a gente tem que ir dentro dos caras, e foi o que aconteceu. Eu procurei jogar, fazer com que a equipe tivesse mais posse de bola, tivesse mais possibilidade na quebra de linhas de início de jogo, e que a gente tivesse mais ofensividade, com finalizações, que é o caso do PP. Infelizmente ele teve 3 finalizações, não fui feliz, mas ele tentou, isso é que é importante. Então a nossa equipe ganhou realmente em termos ofensivos com esses 2 jogadores. Pergunta do Dessol MT, do jornalista Pedro. O Dourado foi valente no jogo e conseguiu o empate. Como você avalia o rendimento da equipe no jogo, com tantos desfalques, e se achou que a equipe foi um pouco prejudicada pela arbitragem? Não teve nenhum prejuízo da arbitragem. Eu achei só que ele poderia ter dado um pouquinho mais acréscimo no primeiro tempo, que foi muita parada. Ele deu 4 minutos, eu acho que deveria pelo menos uns 6, mas nada absurdo, fez uma boa arbitragem. Como eu falei, eu acho que o placar foi muito justo pelo que eles fizeram no primeiro tempo. Foram muito eficientes no começo do jogo e a gente muito eficiente no segundo tempo. Então a equipe, o que me deixa feliz é que a equipe está entendendo o Campeonato Brasileiro, e a gente está conseguindo jogar contra equipes, no caso, uma equipe que foi até a quarta de final da Libertadores, a gente jogar de igual para igual e em vários momentos do jogo conseguir ser inclusive melhor do que essa equipe. William Romero, da Rádio Nobres FM. Jorginho, parabéns pelo jogo. O Cuiabá vem mostrando maturidade tática e mesmo saindo perdendo, não desistiu em nenhum momento de buscar o empate, até mesmo a vitória, né? É verdade, eu acho que foi uma questão de ousadia da nossa comissão técnica, de botar realmente o time mais ofensivo, acabou se expondo mais, mas era um risco que a gente precisava passar para a gente alcançar o nosso objetivo. É isso, a gente não pode se acovardar de forma nenhuma, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar o Campeonato Brasileiro. Você vê que a gente pega o Fluminense, agora a gente vai pegar o Atlético Goianiense, que eu conheço, minha ex-equipe, conheço muito bem, uma equipe extremamente intensa, mas que a gente tem todas as condições também de ter um grande resultado lá. Carlito Júnior, canal Futebol Diferente. A vitória hoje seria importante para passar o rival na tabela. Porém, a força do time para buscar o empate mostra o amadurecimento da equipe em não desistir apesar do resultado adverso? A verdade é que seria um sonho para a gente. Imagina, ganhando hoje a gente alcançaria a 6ª posição. Você ficar numa zona ali de pré-libertadores seria um sonho para todos nós aqui de Cuiabá. Não aconteceu, mas a gente sabe muito bem, estamos com os pés no chão. Nosso objetivo maior é ficar nessa primeira parte da tabela, né? Quem sabe aí a gente chegar a 44, 45 pontos, mantendo o Cuiabá na primeira divisão, e aí sim a gente pensar em dar voos mais altos. Então a gente está na 9ª colocação. Eu sei que a gente tem alguns jogos, né? Quer dizer, no caso é um jogo a mais, no seu Grêmio tem 2 jogos a menos, mas todos os outros, ou muitos outros ali, tem um jogo a menos do que a gente, mas basicamente conseguimos 28 pontos, aqueles que estão ali muito próximos da zona de rebaixamento com 22 pontos, essa é a nossa, quer dizer, são 2 jogos de diferença. Isso faz uma grande diferença no decorrer do segundo turno, porque quando a corda começa a apertar, para aqueles que estão lá embaixo, a gente está se distanciando cada vez mais. Última pergunta do Abdala Zarur, do site Veja BMT. Boa noite, Jorginho, parabéns pela partida. Mesmo jogando em casa, o calor neste período tem sido o adversário também para o Cuiabá? Não, tem sido, para mim, eu acho que é um ponto muito favorável, ter sido um parceiro nosso. E eu tenho cansado de falar isso com meus atletas. Eu sei que cada um tem a sua característica, mas a manutenção da posse de bola é fundamental, porque você imagina, né? Quando você trabalha essa bola, seu lateral direito, seu zagueiro do lado direito, zagueiro do lado esquerdo, para você entender um pouquinho só o conceito do jogo. Trabalhou essa bola com o Ender do lado de lá, voltou no volante, passa lá. Enquanto isso, a gente só está trabalhando, a gente está movimentando a equipe dele, os caras estão se cansando. Se a gente fizer isso 3, 4 vezes a cada momento que a gente tiver que dar o passe final, que é a quebra de linha, para quebrar a segunda linha deles e chegar ou na linha de fundo ou um passe em profundidade por dentro, a gente faz com que essa equipe se canse demasiadamente. Então, todas as vezes que a gente tem feito isso, a gente tem conseguido superar fisicamente o adversário, e a gente tem visto isso no final do jogo. Obrigado, Jorginho. Boa noite, bom descanso. Valeu, boa noite.